Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais uma dica? Então aqui, na verdade, a gente vai dar sequência, praticamente o terceiro vídeo, o terceiro e último vídeo, né, para poder fechar aí com toda a explicação, desde o tratamento dos contatos por dia, por intervalo, e finalmente aí, uma vez que já temos aí o comportamento por dia e por intervalo principalmente, nós jogamos isso dentro da planilha de dimensionamento, né, para poder fazer a distribuição de pessoas, e não somente fazer a distribuição de pessoas, que são dois passos. Né? Primeiro, uma vez que você faz o input desses dados de contatos e do tempo médio de atendimento, a fórmula em si do dimensionamento, que é o TurboTab, o Erlang, ele já traz a quantidade de pessoas, né? E aí existe um outro processo, que é a distribuição de pessoas, e depois, caso você queira, você pode inserir a fórmula delay key, que é de SLA, né, de nível de serviço, para ver como que fica aí o resultado do nível de serviço mediante a sua distribuição. Lembrando que, quando a gente fala de dimensionamento, como eu disse, são duas etapas. Tem o processo que você faz o input, né, isso eu não estou considerando como etapa, mas a etapa é, uma vez que os dados já estão adicionados na planilha de contatos e TMA, a própria planilha em si ela já traz uma sugestão de resultado para você, que é a fórmula do Erlang. Que esse é o objetivo da fórmula do Erlang. Então, só aí você já tem o resultado da quantidade de pessoas que você vai precisar, de acordo com o volume que você está dimensionando e as premissas que você está utilizando. A distribuição de pessoas, ela vai servir para quê? Para você poder ter em mente a quantidade de pessoas distribuídas por intervalo do dia, no período das 24 horas, e se porventura você tiver um número menor de pessoas do que aquilo que está sendo pedido, você pode inserir a fórmula de SLA, que é o delay key, né, para poder verificar o quanto que você pode atingir de nível de serviço SLA. Não quer dizer que essa simulação, mediante essa fórmula do delay key, é exatamente o resultado que você vai ter, que aí é mais uma simulação. O que vai depender no final é a execução disso. Né? Mesmo com uma quantidade menor de pessoas com relação ao que o Erlang está sugerindo, né? Você vai fazer a sua distribuição, ele vai trazer uma simulação de nível de serviço, e aí, mediante o comportamento, a execução e comportamento da operação, é que vai trazer de fato a realidade com relação ao nível de serviço. Ok? Então vamos lá, só recapitulando aqui, nós fizemos aqui todo o processo de comportamento do dia para poder identificar o comportamento do dia, certo? Com a base de contatos. Depois nós criamos uma nova base, porém com essa base por intervalo, certo? E aí fizemos o mesmo processo dessa base por intervalo de entender, aqui, fizemos o mesmo processo de expurgo dos contatos por intervalo aqui, tanto para mais quanto para menos com relação ao desvio padrão. Fizemos a limpeza aí desse histórico por intervalo e chegamos aí numa curva final, certo? Aí depois eu coloquei um exemplo de fazer uma abinha para cada dia da semana, para a gente ter uma informação, se eu quiser já ter essa informação separada para cada dia da semana, sem necessitar ficar clicando aqui nos botões do segmento de dados, segmentação de dados da tabela dinâmica, eu posso criar uma aba para cada dia da semana e depois venho na visão geral e tenho as curvas individuais aqui para cada dia da semana. Nesse caso, eu só fiz dois exemplos, coloquei segunda e terça, e aqui eu fiz uma visão geral para trazer a curva de segunda e terça-feira. Então, qual que é o próximo passo? Tem um ponto muito importante que agora a gente entra na questão de dimensionamento, porém ainda falta o indicador que a gente precisa adicionar. Nesse caso aqui eu ainda não fiz, tá? E aí o que falta? É justamente o TMA, o tempo médio de atendimento. Então, da mesma forma que a gente faz todo esse processo de comportamento para o contato, a gente também pode fazer por TMA. A gente pega todo o histórico, tanto por dia quanto por intervalo, principalmente por intervalo, porque a gente vai utilizar na planilha de dimensionamento. Chega no nível do intervalo, faz todo o processo de desvio padrão, limite superior, limite inferior. O único cuidado que tem que se tomar é que nós não fazemos adequação para dar 100% no TMA, que nem nós fizemos aqui. Então, esse ponto aqui, que é o ajuste de comportamento, para o TMA não se faz. Se mantém esse daqui, tá? Se mantém o primeiro. E aí um detalhe, esse resultado do TMA, ele sempre vai ficar bem acima de 100%, que é normal. Tá? Justamente por isso, por que ele fica acima de 100%? Porque o comportamento nos mostra, vamos supor, se o TMA é 10 minutos, vamos considerar essa curva aqui do TMA. Se o TMA do dia é 10 minutos, pode ser que em momentos de pico o meu TMA seja muito maior que 10 minutos. Por isso que vai ficar acima de 100% em alguns períodos. É normal, ok?
Mas isso a gente pode fazer um outro vídeo explicando exatamente o tratamento do TMA utilizando a mesma metodologia. Então, o que a gente vai fazer agora? A ideia aqui é utilizar o comportamento. Eu vou pegar aqui um consolidado da semana, que fica até mais fácil, só para exemplificar que o comportamento da semana ele está mais limpo, digamos assim. Eu vou pegar esse comportamento, vou utilizar um determinado volume, nesse caso eu posso utilizar o volume que está aqui que eu coloquei como exemplo, tá? E vou adicionar essa informação na planilha de dimensionamento que a gente vai criar agora aqui rapidinho. E aí a parte de TMA, o comportamento, eu vou jogar um comportamento fictício aqui apenas para a gente ter a informação e vocês verem o resultado final. Eu vou criar a planilha de dimensionamento aqui mesmo, acho que eu não vejo problema, dá para a gente criar aqui, tá? Eu só vou inserir aqui uma planilhinha, vou colocar o nome dela aqui de DIN, vou só abreviar. Então o que a gente faz? A gente pode fazer, mas posso criar a planilha de dimensionamento em outro lugar? Posso. Eu só vou emendar aqui só para vocês verem, para ficar até mais fácil, tá? Para não ficar entrando em um arquivo e em outro arquivo, até para facilitar. Então a primeira coisa que eu faço aqui dentro da planilha de dimensionamento, para criar uma planilha de dimensionamento, são as premissas, certo? Então o que eu venho aqui? Eu venho aqui e coloco contatos, que é a quantidade de contatos que eu vou utilizar, né, para o dimensionamento. Contatos, ligações, enfim, pode colocar diversas formas aqui a palavra em si, né? O TMA ou o HT, dependendo do lugar que você está, geralmente aqui no Brasil é TMA mesmo, né? Se você faz para algum outro país, eles vão acabar falando AHT, né? Aí você vem com o SLA, o nível de serviço, você vem com o tempo médio de espera ou o ASA, né? Aqui eu vou colocar ASA, né? Aí a gente vem com o que agora? Com as indisponibilidades. Vou colocar aqui indisponibilidades, que a gente já falou, tem alguns vídeos que a gente já menciona isso. O que está dentro da indisponibilidade? As pausas, NR17, creio que todos conheçam. E aí vem alguns indicadores, como, por exemplo, vou colocar aqui abreviado, absenteísmo, o turnover, né? E treinamentos. Vou colocar assim. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar 11%, só para poder exemplificar. Aqui eu coloco 5%, o turnover eu coloco 3% e o treinamento eu coloco 3%. E aí essa indisponibilidade nada mais é do que a soma, né? É sempre bom você ter a sua indisponibilidade detalhada para saber o que está sendo utilizado, caso você precise apresentar, ou enfim, até mesmo para de repente fazer algum tipo de alteração, caso seja solicitado, ou alguma melhoria com relação a turnover ou absenteísmo, isso pode mudar, né? Ou até mesmo um aumento ou redução na parte de treinamento, que são esses indicadores que eu estou utilizando como disponibilidade. Beleza? Então, uma vez feito isso daqui, o que eu vou fazer aqui? Só vou colocar aqui só para identificar o que é, vou colocar para cá e vou falar o que é isso daqui. Isso aqui são as premissas que eu estou utilizando, né, que iremos utilizar aí. Eu só vou alinhar aqui, só para ficar mais claro. Vou aumentar um pouco. Beleza, então aqui eu posso, quando eu fizer o dimensionamento, eu vou fazer as formas. Vamos supor, aqui eu vou colocar, eu havia informado que eu ia colocar esse volume, né? Aqui, de 1012. Vamos arredondar, vou colocar aqui 1500. O TMA sempre em segundos. Então, se eu for colocar aqui 10 minutos equivale a 600 segundos. Vou colocar aqui 600. O SLA, vou colocar 85%. O ASA, ou o tempo médio de espera, vou colocar 30 segundos. Tá? Vou colocar aqui dessa forma. Beleza. E aí eu vou fazer o que agora? A gente vai criar os campos que a gente vai utilizar na planilha de dimensionamento. Nesse caso, eu vou fazer o que? Eu vou criar uma planilha de dimensionamento com intervalos de 30 minutos para facilitar aqui o processo, tá? Eu vou fazer o que? Vou criar uma coluna de intervalo. Essa coluna de intervalo de 30 em 30 minutos para poder identificar aqui que é um intervalo de 30 em 30 minutos. Vou arrastar até as 11h30, às 23h30, beleza? Então aqui simples. Do lado, vou colocar o volume que eu vou utilizar. Depois eu vou colocar o TMA ou HT, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer até para facilitar, vou colocar aqui o percentual do comportamento do volume, só para deixar bem detalhado o que eu estou utilizando. E eu posso fazer a mesma coisa, o comportamento na frente aqui, na verdade,
eu posso fazer o percentual do comportamento do TMA, para ficar bem claro como que a gente está utilizando, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou só aumentar para ficar os nomes certinhos. Beleza? Ok, então o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho o percentual, que esse percentual que eu falei que ia utilizar é o quê? É esse comportamento de... Vamos lá, esse aqui que eu vou utilizar o da semana. Vou imaginar que ele é um comportamento de o meu dia de maior movimento que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou utilizar o comportamento da distribuição por intervalo do dia de maior movimento. Aí eu venho aqui e jogo esse valor. Tem que só transpor ele, perfeito? E aí o que vai acontecer aqui? Tenho aqui já o meu percentual, que a soma dele é 100%. Vou somar aqui, sempre fazendo validações, é 100%. E aí o que eu vou fazer? O meu volume nada mais é do que o que eu vou utilizar lá em cima, vou travar aqui, vezes esse percentual. E aí temos aí a distribuição do volume. Aqui você pode arredondar se você quiser, tá? Vou deixar do jeito que está. Então se eu somar aqui, fizer a soma de todo esse intervalo, ele vai dar exatamente o valor que está lá em cima, beleza? O TMA, a gente vai ter o mesmo comportamento, o mesmo tratamento, como eu falei para vocês. E aí vai ter aqui o percentual do TMA. Tá? Eu estou colocando aqui para explicar, mas geralmente você pode criar uma outra abinha com esses comportamentos e fazer uma fórmula para trazer. Tá? E aí do TMA você vai ter o mesmo processo muito parecido com o do volume. Você vai ter a linha de comportamento e aqui você vai ter a meta que você vai utilizar. Você faz a mesma fórmula para trazer o resultado aqui. Nesse caso, eu vou deixar flat, vou deixar todos os intervalos como 10 minutos, ou 600 segundos, beleza? E aqui eu vou colocar 100%. Se eu fizer 100% para tudo, ó, colocar aqui 100% e fizer a fórmula, é a mesma coisa. Igual esse, trava a célula, vezes 100%. Vai trazer a mesma coisa. Beleza? Só para exemplificar. E aí, beleza. Então, a gente já tem o volume e tem o TMA. Qual que é o próximo campo que a gente vai colocar aqui? O ERLA. O que é o ERLA? Quanto que vale um ERLA? Para quem já acessou o site do ERLA, já pesquisou, né? A gente faz a formulinha dele aqui porque a gente vai precisar desse resultado para poder utilizar no ERLA, na fórmula do turbotempo, tá? Então, vou fazer o que aqui? Aqui nada mais é do que o volume vezes o meu tempo dividido pelo intervalo de tempo que eu estou utilizando. Nesse caso, é o intervalo de 30 minutos. O intervalo de 30 minutos são 1.800 segundos, sempre colocando em segundos. Faço esse cálculo aqui. Para esse caso em específico, um volume de 10, nesse intervalo, com um TMA de 600, eu tenho 3.492 ERLAs. Ok? Vou arredondar e vou arrastar aqui para baixo. Beleza? Já tenho aqui o nosso ERLA. E a gente vai seguir com a próxima forma. Qual é o próximo campo, na verdade, que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar por informação, são 2 campos a mais que a gente vai colocar, que é a distribuição dos agentes, que aqui é o processo que eu falei para vocês, que uma vez que a gente já tem o resultado do ERLA, a gente faz uma distribuição depois. Vou colocar um pouquinho para frente, que faltou um campo aqui. E depois eu vou colocar aqui o SLA, que eu só vou explicar por cima. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu não vou fazer a fórmula dos dois aqui, ok? Mas eu passo um exemplo por cima bem rápido. E aqui é a fórmula de necessidade. Necessidade de headcount, ou necessidade de pessoas, que é exatamente onde a gente vai fazer a fórmula aqui do turbotempo, tá? Então, praticamente, deixa eu só salvar para não perder o arquivo. Então, praticamente, o que acontece aqui? A gente já tem todas as informações que a gente precisa para poder fazer o cálculo de necessidade de pessoas e saber no final a quantidade de pessoas que a gente precisa, tá? E aí qual que é o processo agora? O processo é a gente habilitar o turbotempo. A gente já tem, já criou alguns vídeos falando sobre como habilita e também sobre como habilita dentro do Google Sheets, que o suplemento do Google Sheets é diferente do Excel, que existem a sequência de fórmulas do ERLA, do TurboTab é diferente, enfim. Aqui o que eu vou usar é o que praticamente mais utilizamos e sempre utilizamos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar a opção do TurboTab, venho aqui em suplementos do Excel, vou desabilitar o que já estava, só para mostrar para vocês, vou colocar aqui em buscar, quando eu coloco em buscar, vou procurar aqui a questão do ERLA, nesse caso é o TurboTab, esse arquivo aqui, ó, é esse suplemento. Vou dar um OK, OK e OK. Aí já está habilitado
Se eu colocar aqui igual a Irland, ele já vai trazer a informação. Ou melhor, tem que trazer. Vamos ver aqui. Não está trazendo. Provavelmente eu não habilitei. Então, a gente vai... Irland não, desculpa, gente. Agents. Olha, eu já falando coisa besteira aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui a fórmula de agents. E aí, eu abro aqui a opção. E aí, ó, lembra? Tem um vídeo que a gente já publicou que a gente fala sobre essas diferenças. Esse turbo table, esse suplemento que a gente está utilizando é o que mais a gente utiliza. Na dúvida, se eu posso vir aqui direto agents e fazer a sequência que eu tenho aqui, né, que eu já sei de cor, ou se eu estou com dúvida, eu venho aqui, clico aqui no F de X, e aí eu vou selecionando, ele me orienta do que eu tenho que fazer aqui. Nesse caso, o primeiro campo é o Erlang, que está aqui, o segundo campo é o SLA, que está aqui em cima, o terceiro campo é o ASA, né, que ele está aqui, né, e o quarto campo é o HT, que ele está aqui, ou o TMA, que ele está aqui. Tá? Então é essa sequência que a gente vai seguir, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, como que eu faço aqui? O Erlang, venho aqui, seleciono o Erlang. O SLA, venho aqui, seleciono esse SLA e travo, que eu vou precisar travar. Né? O ASA, a mesma coisa, venho aqui, ou o tempo médio de espera, e travo ele também. E aí por último o HT, ou o TMA, que ele está aqui embaixo. E aí dou um OK. E aí ele já vai trazer a minha necessidade para esse período, desse intervalo em si que está distribuído aqui de 30 em 30 minutos. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou garantir que as células estão travadas, porque eu vou ter que arrastar isso daqui, né, para baixo, estão travadas e vou arrastar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai calcular agora, mediante os dados que nós colocamos, ele vai fazer o cálculo de necessidade de pessoas com relação aos dados que aqui estão. Perfeito? Esse é o processo praticamente da fórmula de agents que a gente tinha que fazer o dimensionamento em si. Então, assim, fiz o comportamento do dia para entender o meu dia de maior movimento e como a semana se comporta. Fiz uma distribuição por intervalo para entender a distribuição de cada dia da semana por intervalo desses contatos. O processo para TMA ou HT é a mesma coisa, você pode fazer utilizar a mesma metodologia de desvio padrão com limite superior e inferior, e aí você vai eliminar os ruídos, né, o que você não precisa utilizar, e aí vai trazer uma curva final, e aí você vai fazer o mesmo processo aqui que eu fiz, tá? E aí tem um detalhe, aqui eu já deixei de uma forma que eu posso, vamos supor, eu saí de 1.500, não é 1.500, é um outro serviço, são 5.000 contatos no dia. Se eu fizer aqui a alteração, ele já traz aqui o resultado. A mesma coisa pro TMA ou HT. É de 300 segundos. Eu venho aqui, faço a alteração e ele já muda a necessidade. Tá? E aí a pergunta, como que eu faço para saber quantas pessoas eu tenho aqui? Né? Que ele está tudo distribuído aqui. É um cálculo simples. A princípio é só você somar todo o período. Lembrando que aqui eu estou me baseando o quê? É uma planilha onde traz um intervalo de 30 em 30 minutos e a jornada de trabalho do agente que eu estou considerando é de 6 horas e 20. Então eu somo tudo, multiplico pelo intervalo de 1.800 e divido por 22.800 segundos. O que é esse 22.800? Esse 22.800 nada mais é do que a minha jornada de trabalho. Se eu pegar aqui e converter para segundos, deixa eu só converter, só para poder mostrar aqui para vocês. Ó. Então aqui está em hora, minuto, segundo, e aqui está em segundos. Tá? Eu tenho que converter o tempo, né, em decimal para poder fazer os cálculos. Então nada mais é do que isso aqui. E aí eu venho aqui, faço esse cálculo, só arredondo aqui, né, para trazer a informação, só tiro as casas decimais, e está aí, está feito o dimensionamento, né, com base no comportamento que a gente utilizou. Se eu fizer uma alteração aqui, tanto do volume, quanto do TMA e até mesmo do nível de serviço, ou até mesmo do ASA, né, aqui eu vou colocar 50, ele vai mudar. O que eu não fiz aqui também foi o que eu poderia ter feito, e aí eu vou até explicar. Nesse caso aqui, eu não considerei nenhuma indisponibilidade, e isso é muito interessante. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, necessidade de HC com indisponibilidade. Vai ficar bem claro isso, que é muito interessante. Então, essa primeira fórmula que eu fiz aqui, eu não considerei a minha disponibilidade. Como você já sabe, a indisponibilidade nada mais é
do que um percentual a mais de pessoas para que a gente consiga manter o que a gente precisa atendendo, ok? Então, o que eu faço aqui? É um cálculo simples. Venho aqui, ó, nessa quantidade aqui, faço um multiplicado, 1 mais o percentual que está aqui, ó. E aí, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, ele estava me pedindo 5 pessoas, e aí, com essa indisponibilidade de 22% que está aqui, ele acresce essa pessoa para esse intervalo especificamente. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou travar a célula, e aí eu vou arrastar. E aí, o que vai acontecer aqui? Nesse caso especificamente, vou fazer o mesmo cálculo para cá, é só copiar e colar, ó. Então, ele sai de 45 pessoas para 55. Qual que é essa diferença? Apenas para explicar. Aqui eu não estou considerando nenhuma indisponibilidade, tá? Que são essas aqui que eu coloquei. Não considerei. Na coluna do lado, eu já considerei. É só para vocês verem essa diferença, tá? A curva é a mesma, tudo certinho, e ele dá essa diferença aqui, nesse caso, de 10 pessoas, para que a gente consiga manter aí as 45 atendendo. Beleza? Quando a gente falar aqui agora, rapidamente, como eu falei para vocês que eu vou explicar, na distribuição de agentes, o que é essa distribuição de agentes? Essa distribuição de agentes nada mais é do que eu vou ter aqui uma tabelinha à parte, onde eu vou fazer a distribuição de horário e a quantidade de pessoas que eu vou adicionar, certo? Para eu ter uma ideia da quantidade de pessoas que precisam entrar de hora em hora, ou de 20 em 20 minutos, aí você vai determinar de acordo com a curva e de acordo com a sugestão do resultado do earn que ele está pedindo aqui. E aí o SLA ele vai servir para quê? O SLA, vou dar um exemplo aqui para vocês. O SLA, vamos supor, na distribuição de agente, nesse período aqui especificamente, eu só tinha 2 pessoas. E aí, a fórmula de delay key, ela vai trazer o quê? Olha, ele precisa, no dimensionamento, está sendo sugerido 5 pessoas, com indisponibilidade de 6 pessoas, e temos somente 2 pessoas. A fórmula do delay key vai falar o quê? Olha, se você tiver essa quantidade aqui, especificamente falando, ele vai trazer o seu percentual de nível de serviço alcançado. Se você tiver essa informação aqui, que é o que eu tenho para esse primeiro momento, somente 2 pessoas e não 100, ele vai trazer o resultado correspondente à quantidade de pessoas. Ou seja, se a minha meta, lá em cima, ela está com 80%, ele vai trazer uma meta de 80% aqui se eu tiver essas 6 pessoas. Próximo de 80% um pouquinho mais. Porém, se a quantidade que eu colocar aqui for inferior ao que ele está sugerindo, o resultado do intervalo de 30 minutos, da meia-noite à meia-noite e meia, ele não vai ser de 80, ele vai ser um resultado mais baixo. Mas esse ponto aqui eu explico no próximo vídeo. Beleza? Então, gente, aqui então, o que nós fizemos, só recapitulando, desde o início. Comportamento do dia, pegamos o histórico de 6 meses, até no máximo 6 meses, que já é um histórico interessante, desde que esse histórico não tenha muitas movimentações ou alterações com relação ao comportamento do serviço em si. Fizemos todo o processo de tratamento utilizando a metodologia de desvio padrão com limite superior e inferior. Uma vez tendo feito todo o processo utilizando a metodologia, a gente consegue fazer uma limpeza do histórico e, por fim, trazer aí o comportamento por dia do mês, né? Dia a dia de cada mês, aí o mês que você quiser trazer, ele vai trazer um comportamento mediante o histórico que você está utilizando. O próximo passo foi ter um histórico baseado em contatos por intervalo. Tá? Aqui é um detalhe, a gente pode utilizar a base de contatos por intervalo para o dia também. Como a gente faz uma tabela dinâmica, é tranquilo. Mas aqui eu só exemplifiquei e deixei bem detalhado, uma do dia e uma do intervalo. Então a gente tem o histórico do intervalo, o mesmo processo de tempo, fazemos o comportamento, utilizamos a metodologia, nesse caso aqui do desvio padrão com limite superior e inferior, fazemos a limpeza de todo o histórico, e aí no final a gente consegue observar o comportamento, né, de cada dia da semana e do mês. Tá? E aí essa informação especificamente falando, a gente pode fazer o mesmo tipo de tratamento para o TMA ou HT, utilizando o mesmo período de tempo. Tá? E é feito aqui todo o processo utilizando a mesma metodologia, com exceção desse ajuste para 100%, que não precisa fazer. Quando chegar aqui, para aqui e ok. Tá? E aí, quando chegarmos nesse ponto, a gente já vai ter a curva de TMA ou HT também. E aí a gente vai pegar essas duas curvas, tanto de contatos quanto de HT, ou TMA, e a gente vai adicionar aqui na planilha de dimensionamento que a gente acabou de criar. Uma vez que a gente já tem as premissas aqui que a gente vai utilizar, essas premissas já foram pré-acordadas e autorizadas e aprovadas. Tá? É só a gente chegar aqui, construir a planilha e fazer o cálculo de dimensionamento, que é o turbotável, o agents, a fórmula de agents, tá? E
partindo desse ponto, você já vai saber aqui a quantidade de pessoas que você vai precisar utilizar. Tá? Nesse exemplo, eu estou colocando apenas um dia, mas você também pode estruturar uma planilha, né, em Excel para que ele considere todos os dias do mês, e aí ele vai te trazer uma visão muito mais apurada, né, com relação à quantidade de pessoas que você vai ter por dia. Né? E aí o que acontece? Por que ele vai diferenciar a quantidade de pessoas? Por quê? Porque se a gente utilizar a distribuição, se eu vier aqui comportamento por dia, e aí creio que vocês vão recordar que eu utilizei aqui o volume de 25.000 distribuído para todos os dias de acordo com o comportamento, ele vai trazer um resultado diferente para cada dia, ou seja, um resultado diferente de necessidade de pessoas para cada dia, justamente porque o volume ele é diferente. Tá? Então, é dizer que se eu considerar um arquivo onde contenho todos os dias, você vai ter uma visibilidade muito maior com relação à necessidade e isso ajuda bastante. Aqui foi para exemplificar, utilizei apenas um dia, a gente pode criar uma estrutura, né? A gente pode até criar um vídeo explicando essa estrutura de como faz para considerar o dimensionamento dia a dia, uma boa sugestão. Mas é isso, e aí finalizamos aqui, de acordo com as premissas que nós utilizamos, os comportamentos de contato ITMA ou HT, e utilizamos aqui a fórmula padrão com o suplemento padrão do Erlang em si, a fórmula de agents, para chegar na quantidade de pessoas. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí a dica. Caso vocês tenham alguma dúvida, só colocar aí no comentário que teremos aí o maior prazer em ajudá-los. Beleza? Caso vocês tenham alguma sugestão, fiquem à vontade também, que a ideia é justamente essa. Quanto mais informações e sugestões a gente receber, mais vídeos a gente vai conseguir publicar. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.